guardada no meu coração. Olá, meus amigos, graça e paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais um dia de leitura. Hoje nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 8 de Jó. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por tua presença, Jesus. Obrigado por teu amor, por tua graça, por tua bondade e misericórdia. Fale conosco nesse dia, Senhor. Nós queremos e precisamos te ouvir, Pai. Abre nossos olhos, nossos ouvidos e também nosso entendimento, Senhor, para receber a tua palavra, tuas instruções, teus conselhos, tua direção, Pai. E fica muito à vontade nesse lugar, Espírito Santo. Tu tens total liberdade aqui. Toca-me mais uma vez, transforma-me, guia-me em tua verdade, para a glória do teu nome. Amém e amém. O livro de Jó é o livro mais antigo registrado. Alguns estudiosos dizem que ele foi contemporâneo de Abraão. Então, se a gente seguisse uma lógica, era para nós termos lido Jó enquanto nós líamos Gênesis, né? Ali paralelo com a história de Abraão. A partir do capítulo 10, 11 de Gênesis, a gente daria uma pausa em Gênesis e leria todo o livro de Jó e depois continuaria a história de Abraão, né? Mas como tinha toda a sequência e eu não queria quebrar o livro logo no início do desafio, então eu deixei para ler depois. E como a gente já encerrou agora esse período de toda a história do povo de Israel, desde o nascimento da nação, né, das promessas do Senhor, do cativeiro deles no Egito, da libertação do Egito, eles possuindo a terra de Canaã, eles vivendo na terra de Canaã, eles se tornando um reino, se tornando uma nação, né, com um rei, e depois com a divisão de Israel, Reino Norte e Reino Sul, com eles sendo levados cativos e eles retornando do cativeiro. E agora a nova vida deles de volta a Israel. Então a gente viu toda essa trajetória. Então a gente vai ler Jó assim, não seguindo a cronologia, né? Mas para ler o livro de Jó, que ainda não foi lido, o livro do Antigo Testamento, ok? Mas tendo em mente que a história de Jó se passou na mesma época, provavelmente na mesma época de Abraão, ok? Então vamos lá? Então a gente vai ler 8 capítulos. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens
se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem dessas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz, e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela?
Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Porque se concede luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram jetos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldito a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espizinhados às portas e não há quem os livre. A sua messe o faminto a devora e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas,
Ao meio-dia anda como de noite, as alpapadelas. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o vemos inquirido. E assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado, em chegando ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferece-me um suborno da vossa fazenda? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas! Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançarias sorte e especularias com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva.
A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso não reprimirei a boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito. A minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Então respondeu Bildade, o suíta: Até quando falarás estas coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela, e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: Nunca te vi. Eis que deu a sua vida. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Eita glória! E assim nós encerramos a leitura do dia. Ok? Amanhã a gente continua a leitura de Jó. Então começou aqui o grande dilema, a grande história de um homem, de uma família, principalmente de um homem que deixou um marco, né, em toda a história. Então a gente vê aqui um cenário espiritual entre Deus e Satanás, e como um foco desse cenário, né, a vida de Jó, o próprio Jó. E aí a gente vê o início desse tempo, né,
A gente vê o início desse novo tempo na vida dele, né? De ter um novo nível, uma nova experiência da realidade dele, da realidade de Deus, da realidade do mundo espiritual. Ok? Primeiro ele perde seus bens, depois perde seus filhos, depois perde a saúde. A gente vê níveis, né, se aprofundando cada vez mais de provação. E aí chegam esses 3 amigos dele para consolá-lo, para condoer-se, como diz o texto. E por 7 dias eles ficam ali lançados por terra, sem falar uma palavra sequer. Realmente ali com o coração, né, compassivo, sentindo a dor, o peso de Jó, né? Enquanto eles ficaram calados, eles foram os melhores amigos. E agora a gente vê aqui o Jó rompendo o silêncio, né? Depois de 7 dias de dor, de gemidos, né? Ele rompe e começa a questionar, começa a falar com Deus. E os seus amigos estão presenciando e eles tentam de alguma forma responder aos questionamentos de Jó. E aí a gente vê as colocações dos amigos, muita coisa de origem duvidosa, né? Como a gente viu aqui os conselhos de Bildade, né? Os conselhos de Elifaz. Então, por exemplo, aqui no conselho de Elifaz, nas palavras de Elifaz, no versículo 15 e 16 fala: Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. E aí ele começa a falar, né? Então ele fala de uma experiência dele, mas esse espírito, que espírito seria? Pelo texto, o espírito com letra minúscula, né? Então não seria o espírito de Deus, mas ele fala em nome de Deus, assim como Bildade. Então a gente vê pessoas falando em nome de Deus, mas com conselhos duvidosos, com conselhos muito distorcidos, né? Então a gente vai presenciar isso durante a leitura, né? Poderia até ter tido uma boa intenção dos amigos, mas os conselhos não são tão sensatos, ok? E a gente está falando de um cara que está sofrendo, de uma pessoa que está em dor, de uma pessoa que está enlutada, de uma pessoa que está arregaçada, arrebentada, né? Não só por estar doente, né, fisicamente, mas principalmente por estar enlutado pela perda dos seus filhos, de todos os filhos, né? Então, a gente vê aqui que é um momento muito delicado e é nesse contexto que esses amigos de Jó vão tentar questioná-lo, aconselhá-lo, corrigi-lo. Então a gente vai acompanhar essa história. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa leitura, obrigado por Tua palavra. O Senhor tem falado conosco, Pai. Entendemos e aprendemos hoje que nós precisamos nos avaliar, Senhor. Precisamos fazer uma introspecção, Senhor, de como nós temos servido ao Senhor. Se nós temos honrado o Senhor, se nós temos respeitado o Senhor, se nós temos sido fiéis ao Senhor, com todo o nosso ser, com todos os nossos bens.
como o Senhor corrigiu os sacerdotes, os levitas, em especial no livro de Malaquias, que estariam te desonrando, te desrespeitando, estariam te roubando. Senhor, nos ajude a cada dia a sermos fiéis a Ti em tudo e com todas as coisas que o Senhor nos abençoa, com que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que esse tempo seja um tempo realmente de reconciliação entre pais e filhos, filhos e pais. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a extrair da história e do livro de Jó, Senhor, lições que nós possamos aplicar em nossas vidas com temor do Senhor, Pai, com integridade, Pai, em nome de Jesus. Nós entendemos que existe uma realidade espiritual, um mundo espiritual, Senhor, o qual nós não conseguimos muitas vezes ver, não conseguimos muitas vezes contemplar, Senhor, mas existe, é real. O Senhor é real, Satanás é real, o mundo espiritual é real, Senhor. E nós estamos envolvidos nesse mundo. Nós estamos entrelaçados nessa realidade, Senhor. E nós não conseguimos ver e contemplar, Senhor, o que está sendo dito, o que está sendo planejado a nosso respeito, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que nada pode acontecer, Senhor, em nossas vidas sem a Tua permissão, Deus. Que mesmo o mal que nos alcance, Senhor, mesmo o luto, mesmo as perdas, mesmo as dores, Senhor, mesmo a doença que nos alcance, Senhor, não pode nos tocar sem que o Senhor permita, Deus. Por isso nós podemos ter a certeza, Senhor, de que nós estamos em Tuas mãos, Senhor. De que nós somos Teus e dependemos totalmente do Senhor, Pai. E de que nós queremos reagir da melhor forma possível, Senhor. Não omitindo, Senhor, o clamor, a angústia do nosso coração, das nossas emoções, mas poder ser sincero, autêntico, assim como Jó, Deus. Poder se expressar e ter liberdade com o Senhor. Queremos poder, Deus, usar dessa verdade, Senhor, desse relacionamento que temos contigo, para fazer, sim, nossos questionamentos, para orarmos, buscarmos em Ti a resposta, Senhor. Porque nós não conseguimos ver e, às vezes, não conseguimos entender. Muitas vezes, não conseguimos entender, Senhor, porque tantas coisas ruins acontecem em nossas vidas. Mas que bom que nós podemos confiar em Ti e poder dizer, Senhor, que nossa vida pertence ao Senhor. De que nós somos Teus, Senhor, e que queremos viver assim para sempre, Deus, na dependência do Senhor e viver para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Assim como o fogo refina